Olá, começa agora Botucatu na TV, o especial que celebra a chegada da TV Unesp em sinal aberto em Botucatu e Itapeva. A cada episódio você acompanha matérias e programas gravados na cidade e fica mais perto de tudo que é feito pela Unesp. Em julho de 2016, a equipe do programa Saúde em Prática foi à Faculdade de Medicina para saber mais sobre a biópsia, um importante procedimento utilizado no diagnóstico. Vamos assistir. Hoje o Saúde em Prática vai tratar de um procedimento utilizado no diagnóstico de infecções, inflamações e tumores, a biópsia. Você confere as indicações, os tipos e como é feito este procedimento, agora no Saúde em Prática. Biópsia é um procedimento cirúrgico no qual se colhe células, tecidos ou líquidos para serem submetidos a análises. A biópsia pode ser feita em várias partes do corpo, tanto em órgãos internos como externos, como no caso de pintas e verrugas. Para saber mais sobre este procedimento, a nossa equipe de produção foi até o Laboratório de Patologia da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu para conversar com a professora Maria Aparecida Domingues. Vamos ver. As biópsias são realizadas normalmente através de um procedimento muito simples, que pode ser desde um esfregaço, uma coleta de células ou até uma pequena incisão no tecido a ser examinado. Há alguns procedimentos mais complexos, como com a retirada por uma pequena agulha em que se aspira as células ou tira um pequeno fragmento, ou então dentro do centro cirúrgico, sobre anestesia ou analgesia, que precisa se retirar mais tecidos a ser examinados pelos patologistas. Para se retirar as células e os fragmentos não é um processo automatizado. Agora, para se preparar esse tecido é mais elaborado, se necessita de alguns equipamentos, mas depende muito da mão do técnico. E depois que esses tecidos são processados, eles se tornam uma lâmina e essa lâmina vai ser examinada no microscópio ou no scanner de lâminas. Este é um scanner de lâminas. Esse scanner de lâminas, ele transforma uma lâmina de vidro com o tecido incluído no material digital, de tal forma que nós podemos examinar esse tecido, dando aumentos, diminuindo os aumentos, examinando células dentro desse equipamento que é, na verdade, um grande computador. A lâmina é isso aqui. E ela é escaneada para que o patologista possa ver no microscópio ou no scanner e dar o diagnóstico. Ela é escaneada dessa forma. Agora eu vou introduzir ela no scanner. Depois de escaneada a lâmina, essa lâmina, o arquivo vai para o patologista, que daí avalia e fotografa se for necessário, coloca no laudo, esse laudo vai para o clínico, e o clínico que passa para o paciente o diagnóstico que foi dado pelo patologista. Esses exames eles vêm sendo aprimorados, novas tecnologias incorporadas a esse diagnóstico, de tal maneira que o paciente possa ser então beneficiado com esse laudo realizado pelo patologista. A biópsia é feita para confirmar um diagnóstico clínico inicial. É muito utilizada em quadros inflamatórios, infecciosos e tumorais. No caso de tumores, além do diagnóstico, as biópsias revelam o perfil da doença e orientam sobre a melhor forma de tratamento. As indicações de biópsia são múltiplas. Sempre que o clínico, o cirurgião ou oncologista tem alguma dúvida em relação ao diagnóstico e os exames laboratoriais não o ajudaram, ele necessita então de uma biópsia para chegar num diagnóstico histológico ou que nós chamamos anatomopatológico. Então, o anatomopatológico ou o citopatológico vai dar ao nosso colega qual é a lesão, qual é a doença a ser tratada de uma maneira mais específica. Nós temos várias maneiras de você examinar os tecidos ou as células.
Uma das primeiras maneiras é você fazer o esfregaço, é você fazer um raspado. O maior exemplo disso é o que nós chamamos popularmente de Papa Nicolau, né? Ali é feito um esfregaço. Nós podemos também fazer uma pequena incisão, retirando um fragmento do tecido ou toda a lesão. E o patologista vai examinar esse fragmento e através desse exame ele vai então determinar qual é o diagnóstico e como que o tratamento deve ser realizado. Mas lembrando sempre que a biópsia é um procedimento simples. Ela pode ser feita no ambulatório ou de uma maneira mais complexa dentro do centro cirúrgico. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco, há alguma contraindicação à realização da biópsia? Veja também a importância do médico patologista nesse procedimento. É daqui a pouco. Minha dica para atividade física é a população mudar suas características do dia a dia de vida, deixar o sedentarismo do lado e entrar em uma atividade que realmente se adequa ao seu perfil. Existem a caminhada, outras atividades, mas eu valorizo a prática dentro do meio líquido. A aprendizagem da natação, a prática do polo aquático, o treinamento dos estilos da natação, a própria hidroginástica que atende diferentes faixas etárias e diferentes grupos de pessoa, fazendo com que, com a prática regular de atividade física no seu dia a dia e o controle alimentar, você vai ter uma saúde muito mais de qualidade. O exame anatomopatológico, mais conhecido como biópsia, é indispensável em cirurgias. O patologista é o médico responsável pelo resultado. Para saber mais sobre este procedimento, a nossa equipe de produção conversou com a professora Maria Aparecida Domingues, da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Uma lesão cutânea, uma lesão de pele, como uma manchinha, ou então uma dor epigástrica, ou uma queimação epigástrica, tudo isso leva o cirurgião ou o clínico a solicitar uma biópsia. A necessidade da biópsia é mais um passo para um diagnóstico preciso. Nós podemos fazer, por exemplo, um raspado desde o colo cervical. Nós podemos fazer também biópsias da pele, do estômago, do intestino, ou retirar grandes peças, como quando a gente retira, é necessário a retirada do útero, por exemplo, por uma lesão muito comum que nós chamamos de leiomioma, e esse útero ou os ovários vão ser examinados. Então nós temos desde exames na biópsia, em que nós examinamos células, até que nós examinamos tecidos e órgãos. Outros exemplos seriam os líquidos, por exemplo, o líquido pleural, ele pode também necessitar de um exame que nós chamamos citopatológico, que são análise das células que estão em suspensão nesse líquido. O líquido acítico também é examinado pelo patologista, a urina também é examinada e também quando nós fazemos a punção aspirativa, em que nós colocamos uma agulha, por exemplo, na tireoide, aspiramos as células e vamos examinar célula a célula para dar o diagnóstico de um nódulo tiroidiano ou um nódulo mamário ou um nódulo no subcutâneo ou mesmo uma íngua cervical. Existem alguns tecidos e alguns diagnósticos complexos que necessitam de dias para que esse diagnóstico seja realizado. Porque daí nós precisamos de técnicas complementares que vão nos ajudar a chegar a esse diagnóstico mais preciso. Essas técnicas vão desde exames chamados imunohistoquímica até técnicas moleculares, em que o núcleo da célula, o seu conteúdo é examinado. Então, tudo depende da complexidade do diagnóstico, do tecido e dos diagnósticos diferenciais a serem pensados. Em média, um exame anatomopatológico deve sair em 72 horas. Normalmente, as biópsias são simples, sem necessidade de internação. Mas será que existe por trás desse procedimento alguma contraindicação ou algum risco de complicação? O patologista, ele faz parte de uma equipe médica, né? Então, nós temos os nossos colegas que vão indicar e apontar a necessidade daquele exame.
Obviamente, quando ele aponta a necessidade do exame, ele já tirou uma história clínica do paciente, ele já sabe se esse exame terá alguma contraindicação ou não. E ele previne o paciente em relação a isso. Então, as pessoas não precisam ter medo desse procedimento. Ele é só mais um passo para um diagnóstico mais preciso, assim como o exame de sangue, assim como o exame de urina. O anatomopatológico, apesar da sua complexidade para o patologista examinar, ele é só mais um passo nesse raciocínio diagnóstico. Tanto o anatomopatológico como o citopatológico, ele representa, sim, um exame de extrema importância na tradução do diagnóstico e do tratamento dos pacientes. Hoje, o Opção Saudável vai ressaltar a importância de uma especialidade médica sem a qual tudo o que falamos no programa de hoje não seria possível. O médico patologista. Roda aí. O médico patologista, ele é um especialista fundamental dentro de uma equipe médica, porque ele, junto com os seus colegas, cirurgiões, oncologistas, clínicos, é ele que vai auxiliar e apontar o diagnóstico final desse paciente. Muitas vezes, nesse diagnóstico, ele traduz parte do estadiamento, prognóstico desses pacientes e como esses pacientes vão ter um tratamento personalizado. Então, é uma especialidade de extrema importância e que necessita hoje que seja realmente divulgado para que outros profissionais dentro da área médica partam para esse desafio que é fazer anatomia patológica. Saúde em Prática fica por aqui e você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau! Fique de olho, então, nos calendários dos exames de prevenção. Vá ao médico regularmente e cuide de sua saúde. E agora o assunto é a pandemia da Covid-19. Em 2020, a Embraer firmou uma parceria com a Unesp para a realização de testes da Covid-19. O Laboratório de Apoio ao Diagnóstico do Instituto de Biotecnologia é uma das unidades onde a testagem é feita. A repórter Leire Bevilacqua visitou o laboratório e acompanhou um pouco de como os testes são realizados. A reportagem foi exibida em setembro de 2020. Vamos ver. O Laboratório de Apoio ao Diagnóstico do IBTEC, o Instituto de Biotecnologia da Unesp em Botucatu, é uma das 4 unidades que realizam os testes de Covid da parceria entre a Unesp e a Embraer. Só aqui foram realizados mais de 5.300 testes. Vamos conhecer um pouco mais desse trabalho. As amostras chegam todas as terças e quintas-feiras ao Instituto de Biotecnologia da Unesp em Botucatu. Transportadas com todas as normas de segurança, ao serem recebidas, passam por um rigoroso sistema de triagem. Elas são conferidas uma a uma, recebem um código e são separadas em pequenos lotes. Esse processo é feito por residentes da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp. A Evelyn é uma delas, cursa residência em zoonoses e saúde pública e conta que essa experiência tem acrescentado muito à formação recebida. A gente está trabalhando, então, com uma demanda muito grande de amostras, além de análises que são diferenciais, que a gente não tinha como rotina, então isso é um aprendizado também. Além de estar em contato, então, com profissionais de outras áreas, que é interessante também para a gente trocar experiência e conhecimentos. Então, está sendo muito válido para a gente, sim. Antes de dar início ao processamento dos testes, os técnicos do Laboratório de Apoio ao Diagnóstico, que vão manipular as amostras, precisam passar obrigatoriamente por esta antessala para uma preparação. Touca, jaleco, máscara específica e luvas. Itens indispensáveis para evitar qualquer contato com o vírus. Lá dentro no laboratório, quando a gente vai
trabalhar com as amostras, nós colocamos mais um jaleco, então são 2 jalecos, mais um par de luvas e, além disso, o face shield, né, que vai cobrir toda a nossa face, então protegendo olhos, nariz, que já está protegido, né, e a boca com a máscara, mas então uma segunda camada de proteção. A entrada no laboratório é controlada. Fomos autorizados apenas a fazer imagens dos procedimentos. O espaço passou por uma série de adaptações para atender a protocolos rígidos de biossegurança. Isso foi possível graças ao convênio estabelecido entre a Unesp e a Embraer para a realização de testes do tipo RT-PCR em 3 cidades onde a empresa possui plantas produtivas: São José dos Campos, Araraquara e Botucatu. Por meio de um acordo com a Fundunesp, a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, a empresa doou R$4 milhões à universidade para serem distribuídos entre 4 unidades, o que possibilita o processamento de 40 mil testes em um prazo de até 6 meses, cerca de 12 mil deles só neste laboratório. Quando vem para cá, as amostras são conferidas mais uma vez e começam a ser preparadas para uma etapa importante, a extração do RNA. Quando a gente fala de extração de RNA, nós temos que lembrar que o vírus ele é praticamente uma partícula proteica, né, com uma membrana lipídica que é o envelope, né, que todo mundo está conhecendo agora do coronavírus, e dentro dele tem um material genético que é o RNA. Esse RNA é o que vai conferir todas as características desse vírus, assim como se nós estivéssemos falando do nosso DNA, mas o do coronavírus é um RNA. É como se o vírus fosse separado então em pequenas partes para ficar só o material genético capaz de identificá-lo. E como ele é bastante sensível, é preciso seguir uma série de protocolos. Mas ainda não acabou. As amostras são colocadas em uma embalagem com gelo porque precisam seguir para outra etapa da análise, dessa vez fora deste laboratório. Quando saem daqui, por conterem apenas o material genético, já não possuem mais capacidade de infecção. Depois da extração do RNA, as amostras vêm para esse equipamento. Aqui é detectada a presença ou não do material genético do coronavírus. Todas as semanas, o laboratório recebe entre 700 e 900 amostras e os resultados saem em até 24 horas. Hoje a gente vê que são poucas as cidades onde temos diagnósticos rápidos, né, que têm o resultado entre 24, no máximo em 36 horas, para que a cidade tome providências. Então a Embraer ganha com isso, ganha muito a população dessas 3 cidades principalmente, porque ela tem esse serviço disponível, e ganha muito a Unesp, porque a Unesp ela se desenvolve, né, do ponto de vista de também cumprindo com o seu papel social, né, de utilizar toda a estrutura que já é de pesquisa, que a Unesp é de ponta nesse ponto, e o IBTEC se destaca nisso, né? Temos o IBTEC, o Hemocentro, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas e o IBILCE, o Laboratório de Estudos Genômicos do IBILCE, que se destacam na pesquisa, mas que agora também utilizando toda a estrutura para a prestação de serviços para a sociedade. E esse tem sido o princípio dos convênios gerenciados pela Fundunesp: unir forças para garantir serviços que atendam a população e promovam o desenvolvimento da Unesp. Este acordo foi efetuado para dar celeridade aos exames precoces e precisos do Covid-19, com a interveniência da Fundação de Apoio da Unesp, a Fundunesp, para fazer gestão financeira e administrativa e dar agilidade nos processos de compra, contratação de pessoal e na logística da coleta e transporte das amostras. Outro ponto a considerar é a precisão dos testes realizados no IBTEC. A técnica mais sensível que se tem hoje em termos de detecção é a RT-PCR usada aqui, mas os pesquisadores fizeram algumas adaptações na metodologia para melhorar essa sensibilidade. Nós fizemos algumas adaptações e confrontando até alguns reagentes que são importados e que são caros, a gente conseguiu substituir alguns deles e com ganho de qualidade. Hoje a gente já consegue detectar até 10 partículas dentro do material que chega para a gente, né? Lembrando que em alguns pacientes pode chegar até milhões, né? Mais de
10 milhões até a gente já conseguiu aqui a amostra por ml de material. Resultados comemorados por toda a equipe do IBTEC, que viu o laboratório, um ambiente essencialmente de pesquisa, se adequar em pouco tempo para atender uma demanda urgente por um serviço de saúde. A gente teve uma implementação que durou na ordem de poucos meses. Quem conhece um pouco a implementação de um laboratório com fins diagnósticos sabe de todo o ajuste que é necessário. Então, eu, depois de verificar o serviço e tendo visto que nós estamos numa rotina bastante eficiente, eu fico realmente muito contente de que a qualidade alcançada foi muito boa. Nós temos uma agilidade e uma articulação entre todos os envolvidos que realmente beneficia, né, a execução desses exames com essa agilidade necessária e com a qualidade e excelência que a gente tinha a intenção de alcançar. A estrutura que nós temos, né, e a expertise que nós temos, principalmente nessa área de diagnóstico, né, ela atende à demanda, né, atendeu quando nós tivemos a epidemia de gripe, atendeu quando nós tivemos todo o surto de Zika aqui no Brasil e está atendendo agora. Então, não só a Unesp, né, todas as universidades públicas têm convênios e estão fazendo o seu papel, né, às vezes sem nenhum retorno financeiro, mas cumprindo com o seu papel social também. O convênio com a Embraer não está mais vigente, mas a estrutura implementada pela parceria possibilitou que o serviço de diagnóstico do IBTEC se consolidasse. A unidade já realizou mais de 50 mil exames e segue fazendo testes de qPCR em amostras vindas do sistema de saúde de diversos municípios e também no monitoramento da comunidade da Unesp. O Botucatu na TV fica por aqui. Você pode rever este programa e todo o nosso conteúdo no canal da TV Unesp no YouTube. Esta é a TV Unesp, o nosso compromisso é com você.